Segunda parte da aula de ultrassom. Vamos lá. Então, a gente viu que o ultrassom, não sei se vocês lembram quando vocês viram ultrassom terapêutico, que um dos grandes medos nossos, pelo menos quando eu vi para terapia mesmo, para fisioterapia com ultrassom, era de realizar a cavitação. Agora, o objetivo na dermato é a cavitação, só que uma cavitação controlada, tá? Essa cavitação ela tem que ser controlada, né? Então, o que seria essa cavitação? Esse efeito descreve a formação de bolhas, tá? Então, tá vendo que as ondas vão gerar bolhas. Essas bolinhas amarelinhas aqui são os adipócitos, tá? Então, é o efeito mecânico mesmo da onda, vai gerar bolhas ou cavidades no meio líquido, tá? E são decorrentes de ondas estacionárias. Então, a gente via no ultrassom terapêutico que não podia parar o ultrassom de jeito nenhum, né? Se você parasse, queimava o paciente. E aí a gente tinha que ficar passando. Agora muda a história, tá? Que como a onda ela é de forma mais superficial, tá? Eu quero gerar só esse efeito de cavitação nos meus adipócitos, então eu vou sim gerar esse calor com esse efeito de cavitação agora, tá? Então, essa cavitação ou essas ondas estacionárias, ela tem que ser geradas, tá? Quando o objetivo é essa lipólise de adipócito mesmo, e pode promover danos teciduais quando as bolhas geradas são em grandes quantidades, tá? Então, tem que me ater à profundidade, tá? E à quantidade de bolhas que estão gerando. Mas como que eu vou preocupar com a quantidade de bolhas que vão estar sendo geradas, né? Então, isso vai me dizer que é o quê? É importante estar com o condutor, tá? Mas agora, esse grande efeito das ondas estacionárias, elas eram mais perigosas quando eu uso ultrassom mais profundo, porque eu não estou vendo aquele tecido, eu não estou observando, eu não sei, eu não posso ir lá com um termômetro, eu não vou conseguir averiguar geralmente a temperatura certinha interna. Então, aí eu corri o risco realmente de queimar meu paciente. Agora não, eu quero fazer esse efeito de cavitação assim, aqui mesmo, tá? Nos adipócitos. Se a gente for pensar que os meus adipócitos são ali logo abaixo da derme, tá? E eu só preciso tomar cuidado para não gerar muitas bolhas em grandes quantidades. Então, no ultrassom, que não é para outra cavitação, realmente, eu ainda tenho que movimentar um pouquinho meu ultrassom, tá? Senão essas bolhas vão ficar incontroláveis, tá? Então, preciso movimentar um pouco menos do que no ultrassom profundo, mas ainda preciso fazer essa movimentação do cabeçote, tá? Para mim controlar a geração dessas bolhas, tá? Mas na dermato, a gente quer gerar esse efeito de cavitação, sim. Eu quero gerar apoptose do meu tecido de adipócitos, tá? Então, essa cavitação aqui, ela é benéfica, tá? Ao contrário de uma cavitação, às vezes, gerada sem querer, às vezes, ou de forma descuidada, no meu músculo, no meu tendão, tá? E aí eu queimo o paciente. Deixa eu admitir esse povo aqui. Professor, os meninos estão pedindo para aceitar aí. Pra entrar na aula. Pedro, Eduardo. Foi. Então, vamos lá. Né? Então, eu tenho uma aplicação que se chama a ultracavitação, tá? O cabeçote, ele é maior. Então, quando eu compro esse aparelho para ultracavitação, o cabeçote, ele vai ter uma era maior, ele vai ser maior, tá? Mas ele vai contar com os mesmos princípios do ultrassom terapêutico. Só que a era vai ser maior. Então, eu vou conseguir gerar ondas instantaneamente num tecido. Então, se a gente for imaginar, agora eu posso pegar grandes áreas. Eu vou gastar muito tempo, né, com cabeçote pequenininho, porque o meu cabeçote agora é grande, a minha era é grande, tá? E eu vou utilizar os mesmos princípios do ultrassom terapêutico convencional, né?
As ondas vão ser emitidas de maneira diferenciada porque elas vão ser produzidas em altíssimo nível de ultrassom. A frequência vai variar de 27 kHz e 3 MHz. Lembra que eu falei? Quanto maior, mas aqui a gente está falando de mega, né? Então, aqui está do menor para o maior. Só que esse maior aqui, ele é superficial. Então, aqui é mais superficial ainda, tá? Porque o mega, ele é maior do que o K. Mas aqui eu estou falando de mega e K. Então, o 3, ele vai mais profundo do que o 27. O 27 vai muito superficial, entenderam? Tem essa diferença aqui. Mas ainda os dois são superficiais, tá? Então, a ultracavitação, a frequência vai variar, então ela varia de forma mais superficial, então essa superficialidade varia de 27 kHz para 3 MHz, tá? Então, a cavitação de alta frequência, que vai ser desse aparelho, olha aqui o cabeçote de tamanho, né? Diferente, maior, uma era também maior. Então, o que vai acontecer? Essa cavitação de alta frequência vai permitir uma penetração de onda menor, vai atingir tecidos em níveis mais superficiais, sendo, porém, que sua alta potência, né? Então, aqui a gente está falando de potência, é capaz de gerar uma cavitação estável e vai levar à lesão da membrana do adipócito, tá? Então, é uma cavitação controlada. Eu estou gerando uma cavitação, mas é uma cavitação controlada. Olha aqui, o que seria o núcleo dessa cavitação? Então, ó, essas aqui são as ondas ultrassônicas, tá? Elas vão gerar essa frequência aqui, que essa frequência é variável. E aí, o que vai acontecer? A expansão e a diminuição, então começa pequena e vai expandindo as bolhas, tá? Até conseguir ocasionar nos adipócitos essa implosão, tá? Eu quero gerar nos adipócitos essa implosão. Então, o que eu quero fazer? A lesão da membrana do meu adipócito, tá? E essa gordura, para onde que vai? Se eu vou quebrar adipócito, vai sair ácido graxo para o meu organismo? Vai sim. Tem estudos que mostram que mulheres que utilizam muito ultrassom, utilizam terapias lipolíticas, vão ter aumento na corrente sanguínea de triglicérides, ácidos graxos, tá? Então, isso é comprovado, tá? Cada vez mais estamos comprovando. O grande problema que, então não precisa fazer lipo mais. É porque não consegue pegar tudo, né? Então, por exemplo, a mulher não faz uma dieta, não faz uma caminhada, não faz atividade física, só come, né? Então, ela vem para terapia, opa, quebrei um pouco de adipócito, uma área maior. Não todos. A ultracavitação, numa mesma sessão, ela não consegue atingir todos os adipócitos, né? Então, aí não se tem as terapias, não se tem a terapia que a gente fala quando você colabora, né? Não tem essa colaboração da terapia de dermato, né? Então, ela vai chegar na outra sessão, os adipócitos estão inchados, né? Os que sobraram estão maiores, tem mais gordura localizada, então fica uma coisa assim que a conta não fecha. A conta não bate, a conta não fecha, entenderam? Então, vai quebrar? Quebra, mas não consegue quebrar todos, né? Diferente de uma lipoaspiração, né? Que o médico, com a cano ali, tira a maioria também. Mas o que acontece? Os riscos, pessoal, né? Hoje em dia o pessoal está querendo qualidade de vida, né? A gente sabe que uma cirurgia estética é muito arriscado, né? Se submeter a uma anestesia é muito arriscado, tá? Então, essa cavitação instável aqui, ela vai gerar sim essa lesão da membrana do adipócito. Mas o que acontece é que não é milagroso, não se faz milagres, entenderam? Então, a ultracavitação é maior, essa área é maior, mas em uma única sessão não consegue se pegar tudo, certo? Então, tem que haver colaboração também, senão não faz milagres. Então, admitir aqui. A aplicação dos adipócitos, o que vai acontecer? Então, essa ultracavitação de baixa frequência, de 28 e 80 kHz, vai permitir uma penetração maior da onda sonora,
sendo assim ela é indicada para regiões que vão apresentar pregas cutâneas. Como que eu vou medir essa prega? Já viram um aparelhinho adipômetro? Adipômetro. O nutricionista trabalha muito com ele, mas nós podemos comprar para a gente. É adipômetro. Vai medir a prega, tá? Vai pegar a prega assim, ó, tá? E vai medir a prega, tá? E aí vai saber que as regiões que apresentam essas pregas cutâneas acima de 2,5 centímetros não vão correr risco de atingir tecidos mais profundos, tá? Então, ele é de baixa frequência por isso. Vai atingir uma penetração de onda maior, mas vai atingir de forma mais superficial. A ultracavitação com frequência alta, que seria de 3 MHz, vai apresentar uma potência alta e também uma razão de área efetiva de radiação maior, o que permite trabalhar com intensidades mais altas por área, né? Então, quando eu vou com 3, é mais alto, né? A frequência é mais alta. E ela consegue também atingir uma potência mais alta. Então, vai gerar calor, vai absorver mais. Ação térmica, né? Então, como o ultrassom, como todos os ultrassons, tá? Então, o efeito mesmo do aparelho, independente da forma de aplicação e o tipo de aparelho, vai ser o aumento da permeabilidade da membrana, então vai absorver melhor, vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, vai aumentar a extensibilidade dos tecidos ricos em colágeno. Então, o que eu vou fazer com colágeno? Lembra da trama de colágeno? Lá na derme, tá? Eu vou aumentar a extensibilidade. Aqui, o ultrassom também pode ser trabalhado no envelhecimento, tá? Envelhecimento da pele. Se eu aumento a extensibilidade do tecido, eu aumento firmeza, tá? Eu vou aumentar, a minha pele vai ficar mais... vai ficar com os colágenos mais organizados. E aí a estrutura da minha pele vai ficar melhor, tá? Então, quando a gente fala de aumentar a extensibilidade dos tecidos ricos de colágeno, estou falando de trabalhar no papel da proteção do envelhecimento, o anti-envelhecimento. A ação térmica promove o relaxamento, tá? A ação térmica estimula a angiogênese, que é essa formação de novos vasos, tá? Onde foi ele lesado. Trabalha também a celulite, fibrose pós-cirúrgica. A fonoforese, que o Juan falou. Então, vou falar mais à frente, mas aqui já citou também, que juntamente com a ação térmica, a gente vai aplicar essa fonoforese, que é a aplicação do ultrassom. Ao invés de usar o gel, eu vou usar algum outro princípio ativo que seja emoliente, tá? Que seja deslizante. Posso utilizar lidocaína, piroxicam, betometazona, tá? Todos esses princípios aqui vão melhorar a minha lipólise, tá? Então, são princípios que melhoram a lipólise, certo? Aqui seria uma aplicação de um ultrassom convencional, ultrassom que a gente fala plano, tá? Tá vendo? Região de bumbum, né? Então, quando a gente pensa em região de bumbum, nesse aqui, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a profundidade, porque posso atingir músculo, né? Então, tem que saber direito a quantidade de prega cutânea e aí colocar a frequência desse ultrassom para atingir adipócito. Deixa eu ver se eu vou falar um pouquinho mais. Isso. Então, na reflexão, então acontece a absorção, pode acontecer a reflexão, que é a volta da onda, tá? Essa onda vai voltar ao meio de origem com a mesma velocidade e frequência. Então, isso faz com que a transmissão da onda também diminua. Então, se for um tecido não muito denso, quanto menos denso, né? Quanto menos densidade, proteína, maior a minha impedância, né? Então, às vezes, mais reflexão eu posso ter, tá? E aí, essa transmissão de onda também pode diminuir. Então, se eu vou calcular lá uma transmissão de onda, uma transmissão de onda de dosagem escolhida para aquecer, às vezes ele não aquece tanto por causa dessa reflexão, tá? Então, para a gente diminuir essa reflexão, é importante que esse transdutor esteja bem acoplado para essa onda ser absorvida e não refletida, tá? Então, aqui é a aplicação de um ultrassom, a gente fala que é ultracavitação, tá? Ultracavitação, exatamente.
olha aqui o cabeçote, né? A era maior, cabeçote maior. Intensidade ou potência, né? Então, ó, é a quantidade de energia que passa pela unidade de área e da unidade de tempo. Vai variar de 0,01 a 2 watts por centímetros quadrados. A intensidade ou potência, eu vou tomar cuidado, porque aqui eu posso estar escolhendo o calor, tá? Então, tem aparelhos, depende do aparelho me dar essa dosagem. Então, vai variar de 0,01 a 2,0 watts. Tá vendo que nunca 000? Então, o ultrassom nunca é totalmente pulsado, tá? Então, essa intensidade ou potência é o calor, é a quantidade de energia que vai passar por essa unidade diária, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, varia até 2, certo? Mas tem aparelhos que podem vir com maior variabilidade. Então, tem que tomar cuidado para nunca colocar o máximo, né? Se eu colocar o máximo de calor, e aí eu não ter certeza da profundidade, né? Da quantidade de tecido ali que tem na minha área que eu escolhi, né? Na área escolhida, às vezes essa potência pode vir a ser mais, né? E aí absorve mais. E a corrente sanguínea acaba que vai absorver também. E aí pode ser alguma coisa lesiva, tá? Então, nunca é 0,000, tá? Então, geralmente, o meu ultrassom pulsado, ele não tem um efeito totalmente atérmico, tá? Então, vai variar de 0,01 a 2,0. A maioria dos ultrassons convencionais. O focalizado, lembra que eu falei do focalizado, né? Então, o ultrassom focalizado não é essa fotinha aqui, ó. Esse aqui é um ultrassom convencional. O focalizado é esse aqui, ó, tá? Olha o tamanho do cabeçote, né? O ultrassom focalizado, essa parte aqui da era, a parte de contato do cabeçote, ele é mais convergente, então ele vai gerar essas ondas aqui que vão convergir, tá? E aí eu vou ter essas propriedades aqui. Então, ultrassom focalizado, o próprio nome já diz, tá? Eu não vou ficar fazendo muito movimentação, certo? Ele é mais paradinho, eu fico na área até a aplicação, o tempo de aplicação, e aí depois eu troco de área. No ultrassom focalizado, já na ultracavitação focalizada, além de provocar o rompimento da membrana do adipócito, tá vendo? Então, ele vai mais convergido e ele tem uma maior potência, tá? Ele consegue quebrar. Então, vai promover esse rompimento da membrana do adipócito. Seu efeito térmico também é capaz de produzir a desnaturação do colágeno e leva à formação de novo colágeno, tá? A contração geral das fibras da pele e o septo interlobular na gordura. Então, se ele gera maior formação de colágeno, também trabalha o quê? Envelhecimento, tá? Estrutura de pele, certo? Então, o ultrassom focalizado, agora pensa, o problema, olha aqui, olha a onda dele. Imagina, né? Então, é como se ele diminuísse a era também, só que internamente. Ele vai mais focalizado, ele apresenta uma maior potência, mas não pega de forma mais abrangente os adipócitos. Então, não vai acabar com todos os adipócitos. Tá vendo o que é o problema da aplicação do ultrassom quando a gente se trata de diminuir, redução de medidas, né? Então, não é 100%, né? A gente não pode falar quebra alguns adipócitos? Sim. Desnatura a célula? Ocasiona a apoptose do adipócito? Sim. Mas eu não consigo aplicar exatamente aonde eu apliquei, ou então deixar de aplicar. Não, né? A paciente não vai ficar com as marcações de uma sessão para outra, tá? Então, eu marco, faço ali, mas na outra sessão que ela voltar, eu não vou ter certeza onde eu apliquei, vou reaplicar, tá? Mas às vezes eu não consigo atingir todos os adipócitos necessários para a gente conseguir um resultado que seja visível. Esse aqui é uma marca, tá? De ultrassom focalizado da HTM. Não vi o preço, mas aqui tá vendo? O tamanho do cabeçote aéreo é bem maior,
tá? Então, ele vai fazer isso. Essa base dele aqui, a área de contato, ela é convergente, então ela consegue convergir o foco. Mais potência. Os efeitos mecânicos, então, as ondas vão vibrar em um sentido com efeito de micromassagem tecidual, vai aumentar o metabolismo celular, o fluxo sanguíneo, suprimento de oxigênio, gerado pela captação, promove a ruptura da membrana comum com o uso de equipamento de baixa frequência plano, tá? Então, o ultrassom convencional, o de baixa frequência plano, também pode promover a ruptura da membrana, tá? Porque a gente quer, aqui na dermato, a gente quer promover a captação. Efeitos térmicos, né? Então, sendo decorrentes da absorção da onda pelo tecido, da agitação das moléculas, vão ser representados pela vasodilatação, vai promover o aumento da permeabilidade da membrana, aumenta a reabsorção tecidual, aumenta na extensibilidade do colágeno, tá? Já falei esse aqui. Efeito químico, tá? Então, o ultrassom vai ter esse efeito térmico, o efeito mecânico e o efeito químico, que ele vai gerar o aumento dessas substâncias químicas no organismo, tá? Ele tende o pH a ser mais alcalino no local de onde aplicou as ondas, tá? Eu aumento as próprias substâncias lipolíticas do organismo, e quando a gente fala isso, a gente pode falar que as norepinefrinas são substâncias lipolíticas. Eu vou promover a divisão das macromoléculas, posso fazer formação de radicais livres e destruição dos adipócitos por causa desse aumento de quantidade de substâncias lipolíticas. Uma delas é a norepinefrina. Tá vendo? Essa aqui é uma parte que eu tirei do livro que vai nos falar que o quê? Que vai ter aumento no sangue, tá? Então, o ácido graxo, os triglicéridos, eles podem aumentar, tá? Então, aqui, ó, a ruptura do adipócito, causado pelo efeito da cavitação, vai permitir o vazamento de gotículas de triglicerídeos no espaço intersticial. Ocorre ainda após a lesão da membrana adipositária um estímulo de adipocinas e citocinas com aumento de fator de necrose tumoral. O ácido graxo, então, será transportado pelo fígado ao fígado e após metabolizado. Será eliminado em forma de energia, o que significa que os resíduos são eliminados de maneira fisiológica sem que causem muito aumento do perfil lipídico do sangue, tá? Mas tem alguns estudos que logo após a aplicação do ultrassom, faça o exame de sangue, vão encontrar um aumento, sim, significativo dos triglicéridos no sangue, tá? Mas, de maneira geral, o transporte do fígado pode ser transportado pelo fígado, logo eles vão ser eliminados de forma fisiológica. Aumenta a energia, depois vão para as fezes, tá? Mas tem isso, tá? Eu achei muito interessante essa parte que vai provar. Então, o ideal, o que seria? Construir um aparelho, na minha visão, construir um aparelho com uma era, então, mais significativa, né? Que pudesse fazer esse efeito de cavitação em mais adipócitos de uma vez só, né? Sem que ficasse muito essas regiões localizadas para se destruir melhor essas células dos adipócitos, fazendo essas necroses tumorais dos adipócitos e assim eliminando o conteúdo deles. Uma vez que eles não somem, tá? Depois eles conseguem se regenerar. E aí se regeneram e aí enche de novo de acordo com o que a nossa cliente ou paciente ingere, entendeu? Então, eles podem se regenerar, eles não desaparecem, eles sofrem essa ruptura, perde o líquido interno e depois, a não ser que aconteça a necrose, né? Tem aparelhos de ultracavitação que falam que vão fazer essa apoptose, né? Então, o que é essa apoptose? A morte, essa necrose celular mesmo. Mas a maioria das ondas do ultrassom, a maioria dessas aplicações faz com que essas células se rompem a membrana, mas depois de um certo tempo elas cicatrizam e aí depois enchem de novo de ácido graxo, ok?
Efeito da fonoforese, né? Então, a fonoforese ou sonoforese é a habilidade do ultrassom em incrementar a penetração de agentes farmacologicamente ativos para a pele através das ondas. Então, por exemplo, eu quero aplicar um gel rico em cafeína, né? Eu vi, a gente já citou, né? Lidocaína, todas aquelas substâncias tendem a quebrar mais as células de gordura. Mas eu quero aplicar tecido mais, o emoliente rico em cafeína. Cafeína aumenta o quê? Aumenta o metabolismo, tá? Então, eu posso, sim, fazer com que esse efeito seja mais incrementado e fazer com que essa substância seja com maior absorção para dentro do meu organismo, tá? E uma vez absorvida, ela é mais ativa no meu organismo. E assim, consegue aumentar esse meu efeito lipídico, tá? De efeito que eu quero quebrar esse lipídio. O efeito tixotrópico tem muita importância quando a gente fala de pós-cirúrgico, né? Que é essa capacidade da redução da viscosidade desse tecido, de despolimerização dessa substância amorfa. A gente viu na última aula que a substância amorfa, ela está presente na produção de cicatrizes, vocês lembram? Cicatriz hipertrófica, né? E esse efeito tixotrópico, ele vai sim ter essa capacidade de transformar essas substâncias coloides em gel, tá? Então, olha aqui, se a gente for observar o aspecto desse tecido aqui, ó. Tá vendo? Fibrose, aderência, tá? Então, quando a gente... Aqui o ultrassom é muito bem-vindo, né? Então, a gente observar esse tecido aqui, o tecido que tá todo enrijecido, cheio de substâncias coloides mesmo, que a gente palpa, a gente sente a diferença do tecido. Então, o ultrassom aqui vai ser muito benéfico, né? Que a gente pode, ó, só delimitar essa área aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou delimitar a área. Muito mais fácil de aplicar, muito maior resultado, tá? Depois eu venho com uma massagem, depois eu venho com uma drenagem, tá? Vai responder muito rápido. Do que só eu querer aplicar em adipócito para melhorar contorno corporal, né? É muito mais difícil de ter resultados, ok? Então, esse efeito tixotrópico é muito importante, né? Eu conseguir reduzir a consistência dessas cicatrizes, dessas aderências, dessas fibroses, tá? A terapia combinada, como eu falei para vocês, quando eu vou utilizar uma corrente elétrica que vão produzir essas contrações musculares, mais o efeito térmico do ultrassom, tá vendo? Cabeçote diferente, tá? Uma era, outra era, outra era, e vai gerar uma corrente elétrica junto. Então, eu aplico as duas coisas de forma junta, tá? No mesmo instante. Vão gerar essas contrações musculares, e aí as contrações musculares é como se estimulasse o efeito da drenagem, tá? Então, quando drena, quando faz a corrente elétrica, o músculo contrai e empurra o líquido intersticial para dentro do sistema linfático, tá? Dos vasos linfáticos. Posso sim, antes de aplicar essa terapia combinada, fazer um bombeamento dos meus linfonodos, tá? Vou otimizar o resultado, tá? Então, a gente observa isso, que a terapia combinada seria isso. A corrente elétrica junto com o ultrassom. Indicações: melhora circulatória, né? Fibroedema geloide, celulite, pré e pós-cirurgia plástica, redução de edemas e hematomas, fibroses, reorganização de colágenos, seromas e aderências. Opa, calma. Melhora de processo cicatricial, gorduras localizadas, né? Eu gosto de fazer gorduras localizadas assim, ó, entre aspas, tá? Que para mim tem outras coisas melhores, que a gordura localizada tem que ter uma terapia combinada, tá? Tem que ter uma mudança de hábito, sim, senão não adianta. O útero gravídico, há contraindicações, como todas as terapias têm contraindicações, né? Não posso aplicar sobre o útero gravídico, globo ocular, áreas de tromboflebite, veias varicosas, principalmente que estiverem muito extensas, áreas cardíacas, tumores, órgãos reprodutores, osteoporose, tá? Medula espinhal em área de
laminectomia, tá? Bem na minha medula espinhal mesmo, próximo ali das minhas vértebras. Em pacientes que têm endoprótese, principalmente se essa endoprótese for de metil, metacrilato e polietileno de alta densidade, tem que tomar cuidado, senão eu vou gerar o quê? Ponto quente, tá? Pode haver áreas muito maiores de reflexão e refração e eu posso gerar ponto quente. A aula foi baseada principalmente nesse livro aqui, que tem na biblioteca virtual, tá? Eletroterapia facial e corporal avançada, dessa editora aqui, de Rodrigues A. Paula, tá? É um livro novo, tá? Ele é de 2018, e aí a gente achou tudo isso de ultrassom no capítulo 15, nessa página aqui, de 16 a 24. Há alguma dúvida? Alguém? Ninguém? Juan, você ia fazer uma pergunta do Fono Forese. Esqueci. Maria Cláudia, dúvidas? Não, senhora, professora. Acho que a gente tem mais dúvida quando a gente for fazer a prática, né? É verdade. Eu acho que... A gente nem tem, senhora, infelizmente, né? A gente o quê? Não entendi, Maria Cláudia. Não tem prática, tem? Tem. A partir de agora. Prática, senhora? Tem, dessa matéria. Semana que vem, né? Semana que vem. Acho que é porque o problema é que aparelho mesmo de eletro, né, pra gente pelo menos pra mim é um pouco mais complicado. Ficou meio... É porque depende muito de marca. Vocês vão ver que varia a marca, mas a prática é a mesma. Não, é porque nós não sabemos mesmo. Sabe? Helena sincera. Ué, vai saber agora, pelo menos ultrassom, uai. Na prática a gente tira as dúvidas. Tá certo. E eu vou ser... Professor, não esquece que eu sou a cobaia, porque eu tenho celulite, estria, flacidez, eu tô pronta. Beleza. Certinho. Não, então tá. Ô, Juan, então responde a pergunta. Não tem nem pergunta mais? Respondeu. Então tá bom. Então, aumenta sim, tá? Então, tudo que for vasoativo, aumentar metabolismo, pode utilizar junto, sim, que absorve sim. Não é mito, não, é verdade. Aumenta a absorção. Deixa eu ver o que mais. Então tá, tem uma atividade, tem um artigo lá no AVA de cinesterapia em queimados. Quero que vocês façam o que eu pedi lá, é só uma perguntinha. Mandei 4 perguntas. Alguma dúvida nas perguntas que eu mandei? Vocês não viram as perguntas? De queimaduras? Viram, não? Eu falo a verdade que eu ainda não vi, não. Eu Olha ainda lá não que... respondi. Então tá, olha lá que tem para responder. Se qualquer dúvida, depois a gente tira na próxima aula, tá? Pra gente recapitular. Então tá. Então o ultrassom, vocês já sabem que ele... Ih, vai acabar meu tempo. Mas o ultrassom, vocês sabem que ele é um recurso muito válido, né, pra gente. Em queimaduras também, tá? Quando a gente fala do efeito tixotrópico, excelente para aquelas cicatrizes formadas. E a gente vai ver... Nossa, se a gente tivesse um paciente... Mas não vai poder trazer paciente. Vamos sonhar, não. Vamos na realidade mesmo. Mas a gente vai ver a aplicação, tá? Do ultrassom. Então, tá bom. Boa noite para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Bom feriadão, que seria tão bom se não tivesse pandemia, né? Mas já vai dar para descansar. E qualquer dúvida, a gente vai tirando, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Deixa eu fechar aqui.